Muito boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. O Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2021 vai à votação final global no dia 14 de dezembro. Já foi votada na Generalidade no dia 17 de novembro passado, só com os votos favoráveis do MPLA e contou, no entanto, com a contribuição de vários parceiros sociais, mereceu avaliações pelas comissões de especialidade da Assembleia Nacional, mas o instrumento de governação da administração João Lourenço não vai contar com o voto favorável da UNITA. O líder da bancada parlamentar da Casa CE também já disse que a proposta apresentada pelo Executivo não corresponde às expectativas da sua coligação eleitoral. Ao setor económico, o governo atribuiu 7,3%. Mas o tema do debate livre desta noite não é só Orçamento Geral do Estado, vamos analisar também os programas sociais de combate à pobreza, são vários, foram planeados e estão em execução à escala nacional. Convidei os economistas Daniel Sapateiro e Eliseu Vonge, Zeferino da Cunha, consultor da Ministra de Estado para a Área Social Carolina Cerqueira, e Miguel Pereira é o responsável pelos programas sociais de combate à pobreza do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Obrigado a todos. Começo por perguntar a Eliseu Vonge sobre o Orçamento Geral do Estado que a Administração João Lourenço vai gerir no próximo ano, 2021, vai à votação final global no próximo dia 14, calha uma segunda-feira no nosso calendário. Que avaliação é que faz deste orçamento? É o orçamento possível para gerir em tempo de crise pandémica? O orçamento acaba sendo possível tendo em conta aquilo que é a definição primeiro do preço de barril do petróleo a 39, que no meu ponto de vista é um preço bastante conservador e ponderado em função daquilo que poderá ser as oscilações e as previsões para 2021. É preciso passarmos a informação em casa que os principais vetores que acabam por dar a sua contribuição no setor econômico mundial prevêem o 2021 como um ano basicamente de recuperação longa das principais economias mundiais, mas muito em função também da excelente notícia que já acabamos de receber, que é a existência das vacinas para a Covid-19, que acaba animando também o mercado internacional e vem dar um ar de almofada às várias economias. Mas voltando aqui para o nosso Orçamento Geral do Estado, com despesas fixas de 14 bilhões de kwanzas e relativamente a uma previsão de crescimento do setor não petrolífero em 2,1%. Portanto, é preciso também destacar aqui a questão da taxa de inflação acumulada de 18%, bastante animador, já reduzida em relação aos períodos anteriores. E também há aqui, de facto, a questão dos vários setores comportados, quer o setor social, que vai ter os 39% da despesa fiscal primária, mas que exatamente na sua despesa total é de 18%, onde se destacam os setores relativamente à educação e saúde, com 14% e 12% na despesa fiscal primária, mas que do ponto de vista das despesas, aquilo que vai ser de facto a execução, a educação está com 6% e a saúde com 5%. Portanto, depois tem o setor econômico, que já foi frisado aqui, com despesas fixas ou fiscal primária de 15%, mas que tem de facto aqui a ponderação de ter 7,4% da despesa total, e ainda o setor de segurança da ordem pública, onde se destaca aqui exatamente a segurança e a ordem pública, que acabou tendo um aumento de 20%, mas que relativamente àquilo que tem a ver com a sua forma de dotação, muito em função do crescimento registrado de 7%, e depois os serviços públicos. Portanto, acaba sendo um orçamento e é preciso que também se passe a informação em casa que os orçamentos geralmente não têm sido de passagem muito fácil, mas o que se prevê aqui, de facto, é que os orçamentos venham ter depois uma execução que garanta a transparência, a fiabilidade, no sentido de que os projetos que lá estão emanados e aquilo que é a proposta do próprio Estado venha, de facto, trazer a questão do bem-estar social, porque o Orçamento Geral do Estado, quando ela é divulgado, tem sempre a expectativa, não só das pessoas que têm bastante interesse, mas daquelas pessoas que são consideradas como vulneráveis, no sentido de ver se há ou não possibilidade de melhorias de vida nesse quesito. Também vamos chegar já ao combate da pobreza. Portanto,
todos nós, enquanto cidadãos, temos sempre a expectativa do Orçamento Geral do Estado, quando é aprovado, no sentido de vamos ter melhoria das nossas condições e se há oportunidade para aquelas pessoas que têm menos oportunidade, no sentido de haver alguns programas ligados para as suas necessidades. Obrigado, Daniel Sabateiro, também economista. A Ministra das Finanças, Vera Daves, sublinhara há poucos dias, quanto às necessidades de financiamento interno e externo, que iríamos ter menos 2,5 bilhões de quase do que o orçamento que ainda está em execução, o orçamento de 2020. É substancial. É substancial, eu já o disse, tive a oportunidade de o dizer, antes de mais também, boa noite, e aos telespectadores, que não é uma poupança, é só uma questão de diferimento, ou seja, o adiar dos pagamentos de capital e de juros, e que retomam, portanto, os pagamentos retomam em 2023, em fases diferentes. Portanto, houve Fundo Monetário Internacional em meados de junho de 2023 e a República Popular da China em dezembro de 2023. Ou seja, tudo depois de 2 eleições. Portanto, provavelmente as eleições autárquicas do ano que vem e 2022 as eleições gerais após 5 anos de mandato do Presidente João Lourenço. A questão que também aqui para frisar sobre o Orçamento Geral do Estado para o ano 2021 é que ele, mais uma vez, fica ligado a um pagamento de um estoque de uma dívida que é extremamente grande. Portanto, estamos a falar daqui de que 52,46% da despesa está alocada para pagamento de financiamentos internos e externos. Bom, podemos ver isto de várias formas. Uma é aquele que o assunto nos traz cá hoje, que é, bom, então o lado social diz-se que 39,5% da despesa primária, quer dizer, isto para os telespectadores, o que quer dizer, é a despesa primária retirando os juros, portanto, da dívida que temos 39,5%. Mas depois temos 52% só para pagar financiamentos. A questão é esta. Por outro lado, podemos ver isto de outra forma, e é desta forma que eu pretendo ver e também transmitir aqui alguma positividade, otimismo aos cidadãos. É que são 2 anos de sacrifícios, dos quais nós tenderemos depois a pagar menos nas prestações, menos a despesa nos anos futuros, a despesa do OGEs de 2021, 22, 23 e assim sucessivamente, vão ter uma componente menor face à dívida, ao estoque da dívida que temos. Portanto, é como se estivéssemos a dizer às pessoas lá em casa, e às vezes fazemos este paralelismo com as famílias, é muito importante, para não parecermos que estamos aqui a ser muito tecnicistas. É que se temos uma dívida para pagar, vamos fazer um esforço, a família vai fazer um esforço durante um dado tempo, para que consigamos nos livrar dessa dívida, desse quilapi, digamos assim. E isso pode gerar o quê? Bom, poderemos não almoçar tantas vezes fora, poderemos não ter que fazer certas compras que faríamos, alguns hábitos, estilo de vida, mas depois ficamos livres desse ónus, dessa responsabilidade. É isto que também a Ministra Vera Daves de Sousa e a Secretária de Estado do Orçamento e do Investimento Público, a EESA, têm vindo a falar, até por vários webinars que o Ministério das Finanças tem vindo a fazer, e muito bem, que é a aproximação aos cidadãos. A questão é que, e aqui também ligando a esta, é que nós estamos a prever que não vamos crescer. Isto também tem que se dizer. Portanto, um dos pontos quando se fala de orçamentos do Estado é qual é a previsão? Vamos crescer ou vamos continuar em recessão pelo 6º ano consecutivo? Porque este ano é o 5º. Nulo? É um crescimento nulo. É um crescimento nulo, portanto. E um crescimento nulo com uma previsão muito otimista do mercado não petrolífero, do setor não petrolífero. Porque eu concordo aqui com o Adiseu, é um ano de que vamos começar a arrancar, o mundo inteiro vai começar a arrancar, mas também tenhamos uma noção, é que a questão das vacinas ainda não é algo que nós temos experiência, porque é provavelmente a atividade logística do século, e que muitas das pessoas não vão tomar voluntariamente a vacina, e que as vacinas até chegarem aos beneficiários vai levar muitos meses. Isto é um processo de um ano inteiro. Então, muitas das economias ainda vão estar nesta propulsão de estados de emergência, estados de calamidade. A economia ressente-se disso. E mais grave, no meu ponto de vista, do que os 2,1 do setor não petrolífero, é os menos 6,2 do setor petrolífero.
Porque, reparemos, nós agradecíamos por sermos, até de um dado tempo, o maior produtor africano de petróleo, antes da Nigéria. Entretanto, a Nigéria voltou a ser o número 1. Tínhamos 1,8 milhões de barris por dia. Hoje, estamos no 1,2. Para 2021, 1,220 milhões de barris por dia. Prevê-se que em 2025 estejamos a produzir 600 mil barris por dia. Repare, nós temos que pensar que um GE é um documento, é um instrumento financeiro previsional que nos dá direções, que nos dá indicações para onde é que nós vamos. E esta questão que tem vindo a ser cada vez, todos os anos, de uma perda do poder do petróleo, tanto na receita fiscal, nas exportações, na arrecadação de divisas, é uma tendência que nós temos que repor o setor não petrolífero e nós sabemos que essa questão está por fazer. Certo, deixe-me só agora ouvir, já dou a palavra ao Eliseu para falar mais, se quiser rebater Daniel Sapateiro. De qualquer modo, Zafirino Cunha é consultor do Ministério do Estado para a área social. O que é que os angolanos mais pobres podem esperar da Administração da República em matéria de programas de combate à pobreza? E que estão inscritos neste, digamos, neste projeto ainda, né? Ainda não foi aprovado, vai ser só no próximo dia 14, mas esta proposta orçamental inscreve vários programas sociais de combate à pobreza. Os mais pobres estão na expectativa. Correto. Apesar deste orçamento refletir um pouco as dificuldades que nós temos do dinamismo da nossa economia, é de realçar que estrategicamente o Executivo, para aqueles programas que têm a ver com combate à pobreza e, do modo geral, com os programas sociais, considerou um aumento ainda assim de 15% neste orçamento, comparado com o orçamento dos anos anteriores. Já o ano passado, não é, houve para o setor social um aumento de 28% no orçamento, mas para este ano, depois do orçamento revisto, considerou-se ainda assim 15% na despesa destinada para a execução dos programas e projetos sociais do Executivo. Mas quando nós falamos de programas sociais, indicadores sociais considerados no Orçamento Geral do Estado, em regra, considera-se basicamente os setores da saúde e os setores da educação, que são setores típicos que nos entregam indicadores relacionados com o desempenho social do país. Mas, em todo caso, é necessário que nós consideremos o orçamento de uma forma sistémica, porque o grande instrumento de políticas, quer económicas e sociais, que hoje o governo tem para o seu desempenho é o Programa Nacional de Desenvolvimento, o Programa de Desenvolvimento Nacional agora. Tá? E, na verdade, quando nós consideramos a implementação de projetos relacionados com o setor social, também acabamos por incidir em alguns indicadores de caráter social. Porque, por exemplo, quando nós implementamos um determinado projeto econômico numa determinada zona geográfica, acaba-se por criar postos de trabalho. Os postos de trabalho têm como consequência positiva a sustentabilidade das famílias. Com essa sustentabilidade financeira, conseguem formas, mecanismos para atender a outras necessidades relacionadas com a saúde, com a educação e com assistência social do modo geral. Portanto, qualquer projeto de caráter econômico, do setor econômico, acaba por ter incidência também no setor social. Portanto, e aqui nós observamos um efeito dominó daquilo que se faz
no setor econômico, acaba por ter consequências positivas também no setor social. E é a partir daí que nós, ao analisarmos o Plano Nacional, o Plano de Desenvolvimento Nacional, que foi revisto e que é a base para a programação ou a projeção desse Orçamento Geral do Estado, acabamos por encontrar aí elementos positivos, apesar de a despesa ou a receita prevista ser menos do que aquilo que nos anos anteriores o Executivo tem considerado nos orçamentos anteriores, mas naquilo que é os indicadores sociais, os programas sociais, o Executivo ainda assim decidiu aumentar em 15% o que projeta para implementar esses programas sociais. É importante dizer também que, para além do financiamento que vem do Orçamento Geral do Estado, que é garantido pelas receitas nacionais, também temos programas que têm financiamento de parceiros internacionais, parceiros do desenvolvimento internacionais, que garantem, já têm garantidos alguns financiamentos para o desenvolvimento destes programas. Vamos falar a posteriori destes financiamentos para o desenvolvimento sustentado de Angola. Agora, interessa-nos saber sobre os programas de combate à pobreza, que são programas do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Está aqui o responsável desses programas, Miguel Pereira. Muito boa noite. Comecemos por um programa que reputo de muito importante, tem a ver com o Programa Integrado de Desenvolvimento Social e de Combate à Pobreza. Está inscrito nesta proposta de orçamento para 2021? Está sim, senhor. Boa noite, amiga. Boa noite, companheiros do painel. E boa noite aos telespectadores. Não, dizer concretamente de que, de facto, o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, ele tem sido, em termos de implementação, o seu arranque foi efetivamente em 2018. Estamos a falar, digamos, já numa vigência praticamente de 2 anos. E em termos operacionais, dizer que ele tem, de facto, de algum modo, corresponder em parte com algumas expectativas, mas estamos perante um desafio bastante grande, porque falar da pobreza coloca-nos aqui uma reflexão forte em 2 dimensões e claramente tive a escutar aquilo que foram as intervenções dos colegas. Temos aqui 2 aspectos importantes: a pobreza monetária, em que apanha de facto um número bastante grande de famílias, como também a pobreza multidimensional, que tem a ver efetivamente com os aspectos ligados com a educação, a saúde, a habitação, trabalho em si. E no quadro desse programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, como sabeis, tem sido desenvolvido a nível dos 164 municípios, e o grande problema, na nossa opinião, independentemente dos valores que têm sido alocados, mas coloca-se aqui de facto outras nuances que têm a ver com o capital humano. Mas que balanço é que nós podemos fazer destes 2 anos deste Plano Integrado de Desenvolvimento Social? É a escala nacional, está nos 164 municípios, Exato. mas uns melhores do que outros, obviamente. Exato. Ele tem sido feito na base da atribuição de um valor, digamos, de 25 milhões mês aos municípios. Estamos a falar num orçamento dentro dessa realidade de um plano anual por município na ordem dos 300 milhões de kwanzas. E o programa foi, de facto, tem um suporte em termos de diploma aprovado por um decreto presidencial, que é o 140/18, de 6 de junho. E para além desse diploma também tem outro que sustenta aquilo que são as competências e a responsabilidade do mesmo, que é o decreto presidencial 36/19, de 31 de janeiro. Dizia que tem havido alguns resultados, há muita coisa ainda por se fazer, porque a luta é mesmo preparar o homem para que efetivamente na sua implementação possa ser efetiva, tendo em conta os objetivos do programa. Mas 2021 vai continuar a ser um ano mau para os mais pobres, para os mais carenciados, as famílias mais vulneráveis.
Não, nós não temos como o desafio é grande e falar da pobreza como tal não é um problema apenas do governo, é um problema, em princípio, que devemos contar com a envolvência de todos. E aqui, para além, e foi muito bem dito, para além da responsabilidade do governo em si, temos que contar com outras forças vivas. Estamos a falar do setor privado, das igrejas, das ONGs, porque é um problema que efetivamente é preciso que todos participem e serem programas abertos, que isso tem sido, de facto, a nossa luta para que os beneficiários também participem nisso, né? E então esse desafio implica dizer que cada vez mais os programas devem ser abertos e haver maior envolvência daqueles que efetivamente, direto ou indiretamente, têm responsabilidades nisso. Obrigado. Eliseu, vamos então desconstruir o orçamento em termos daquilo que esta proposta orçamental oferece para as famílias mais vulneráveis. Dizer, Amilcar, que eu gostaria de facto de dar mais ênfase ao que o doutor disse. De facto, erradicar a pobreza nos nossos tempos, nas várias dimensões, acabam por ser desafiadores para os tempos modernos, e é preciso pensarmos que para existir um desenvolvimento sustentável, o resultado primário é a questão da inteligência coletiva, e o doutor disse bem, aqui é chamado as várias forças vivas da sociedade, porque ela acaba sendo feita por um engajamento coletivo, não só o próprio Estado, mas também os parceiros privados, para poderem ajudar. E é um aspecto aqui a mencionar para ajudar o doutor. Só para terem noção, dos 164 municípios existentes em Angola, 65 vivem e têm uma taxa de pobreza rondar os 90%. E depois tem uma outra situação, de 9 a 10 residentes nesse município, 10 vivem em situação de pobreza extrema. E um outro elemento aqui sustentável, e o doutor disse bem, é o governo continuar a investir no capital humano, e isso envolve setores preponderantes como a educação e a saúde, que de facto nós temos mais de 10 anos, aqui de lembrar, e o doutor depois pode rebater isso, porque temos a questão até 2030 para podermos deixar as pessoas vulneráveis, não deixar mais pessoas vulneráveis com combates, com realidade de facto das zonas onde vão ser implementados esses projetos, e depois mais tarde podemos falar de vários projetos sociais que o governo de facto prevê para 2021, ou seja, essa concretização desses objetivos que visam de facto trazer o governo ou o executivo a cumprir com o combate à pobreza, visa de facto com programas execuíveis, independentemente das verbas alocadas, que garantam a transparência na aplicação dos mesmos e um acompanhamento rigoroso, e que os projetos sirvam de facto com aquilo que é a realidade dos municípios. Vamos depois falar da questão das transferências monetárias, que acaba sendo a concluído do Estado para aquilo que sim, do Quenda, que acaba sendo a concluído do Estado para aquilo que são as famílias vulneráveis, no sentido de abranger o programa em mais de 1.600.000 famílias, e com transferências de 8.500 kwanzas, que durante os 3 meses são os 25.500, e que anualmente poderão rondar nos 102.000 kwanzas. Portanto, não é suficiente, mas acaba até certo ponto mitigar aquilo que tem a ver com o peso da cesta básica, porque é preciso definirmos quem é o pobre, aquela pessoa vulnerável que precisa de ajuda, é aquela pessoa que está privada de várias situações, que não consegue satisfazer as condições mínimas do bem-estar que se pretende, e aqui a questão desse fortalecimento da proteção social que se pede constantemente do Estado, e disse bem aqui o doutor, na questão do Estado olhar para o setor social com olhos de ver, porque na questão da formação e aquilo que é a questão do bem-estar em termos de saúde, que o homem vai executar e efetivamente nós vamos conseguir cumprir os objetivos. Porque o Orçamento Geral do Estado são números. E esses números podem mudar ao longo do ano, mas os programas em si, quem tem fome não espera, quer já, e quer exatamente que essas medidas, esses programas implementados, venham surtir efeito. E aqui, só para dar mais uma chega, segundo os dados, nós temos uma incidência de pobreza em Angola de 41%, ou seja, de 100 angolanos,
a cada 100 angolanos, 41 pessoas vivem em extrema pobreza. E nós temos municípios, de facto, que vivem, ou províncias que vivem em extrema pobreza. Ou seja, a metade dos habitantes daquele município são pobres. São pessoas que não têm exatamente criadas condições mínimas. E aqui dou uma chega naquilo que são a integração dos vários projetos integrados do Executivo, que prevê salvaguardar a questão da proteção e a criação das condições mínimas para que o munícipe viva com pelo menos algumas questões condignas. É preciso ressaltar, não só falamos do PIM, mas que o PIM não vem a resolver todos os problemas como tal, mas é preciso que, e a minha opinião muito pessoal, a título sugestivo, que o Cuenda nos próximos tempos não venha simplesmente só favorecer em dar dinheiro às famílias. É preciso criar a cultura de cooperativas nas zonas onde eles estão associados, organizar essas famílias em associações que, mais do que dar esses valores, que para cada família o custo anual é de 102 mil kwanzas, é criá-las numa associação e ver as potencialidades do município, que muitas das vezes não é o município que é pobre, mas sim as condições que não são favoráveis para a produção ou desenvolver as atividades, e criar a cultura de produção. E dando aqui só um exemplo, e o doutor Daniel Sapadeiro depois tivemos a debater isso, é que o Cuenda por si só, por mais que venha o orçamento do Estado dê a sua contribuição, mas é preciso saber que ele é financiamento de uma instituição internacional, e esse dinheiro pode determinar. O que se de facto deve-se saber é em que medida está a andar o projeto, como é que essas famílias que até agora estão a receber o dinheiro estão a comportar-se, porque senão vamos continuar a ter indivíduos dependentes, ok? Porque quem dá dinheiro acaba tornando a pessoa dependente, e não estimular a questão da produtividade, que muitas das vezes tem naquela localidade potencialidades agrícolas que podem ser criadas em cooperativas e poderem vender nas zonas onde estão vizinhas. Cria-se a questão da autossustentabilidade, ou seja, produzir, ou seja, consumir aquilo que produz, e o Presidente da República várias vezes mencionou nisso, porque não é uma questão só simplesmente de criar programas integrados, é preciso que esses programas sejam integradores. Quem tem essa resposta é o Dr. Zeferino da Cunha. Em relação a esses projetos a que o Dr. Eliseu está a referir, para já, quem é o pobre em Angola e que está à espera desta mão do Estado? Os dados mais atualizados sobre pobreza em Angola foram publicados no princípio deste ano pelo INE, fez referência o doutor, que são os dados sobre a pobreza multidimensional. Portanto, e aí, metodologicamente, nós dividimos em duas partes. Portanto, e quando falamos de pobreza, depende sempre do conceito de pobreza que nós estamos a falar, tá? Porque o conceito de pobreza que nós utilizamos também vai definir, vai orientar o tipo de intervenção que se vai fazer para ajudar e apoiar essas famílias. Nesse sentido, nós temos aquilo que nós chamamos de pobreza monetária, como foi dito aqui, de acordo com esse paradigma de definição da pobreza monetária. Em Angola, nós temos uma incidência de 41% da população pobre, tá? E esta pobreza monetária é a medida que as organizações internacionais como o Banco Mundial, o FMI, utilizam para chamar aquilo de linha da pobreza. Ou seja, em Angola, a linha da pobreza está definida em 12.181 kwanzas. 12.181 kwanzas, não é? Isto significa que 12.181 kwanzas. Isto significa que em Angola 41% das famílias não conseguem ter este valor durante o mês, e com isso não conseguem também atender necessidades básicas, como por exemplo a necessidade da alimentação. Ou seja, é aquilo que se considera o valor suficiente para adquirir uma cesta básica, cesta de alimentação básica. Portanto, esta é uma forma de medir a pobreza. A outra forma de medir a pobreza, e que é o que agora as instituições internacionais estão a usar, é aquilo que estamos a chamar de pobreza multidimensional. Porque a pobreza monetária considera simplesmente a capacidade de sustentabilidade financeira da família. Mas a pobreza multidimensional tem 4 dimensões, dentre as quais está a saúde, a educação,
muito parecido àquilo que nós vemos na definição de desenvolvimento humano das Nações Unidas, mas também acrescenta-se a questão... Mas o pobre em Angola, doutor Zofrino, quer dinheiro, casa, saúde, habitação, emprego... Exatamente, não é? Tem a saúde, tem a educação, inclui também a questão do emprego, habitação, tá? E inclui a questão da habitação. E os dados que o INE publicou, de acordo com essa nova metodologia, dizem que 51% da população é multidimensionalmente pobre. Ou seja, pessoas que têm problemas de acesso à educação, pessoas que têm problemas de acesso à saúde, pessoas que têm problemas com a qualidade da habitação que têm. Tá? E, naturalmente, que os programas de apoio, programas de desenvolvimento social considerados pelo Executivo têm em conta esses fatores. E o Quenda, de facto, é um dos programas que considera a forma de as famílias, por si só, conseguirem superar esses elementos. Porque o Quenda, enquanto programa social, introduz várias inovações naquilo que é forma de fazer política social em Angola. Inovação metodológica na forma de programar, planificar, identificar as famílias que devem ser consideradas. Inovação no sentido dos atores envolvidos, porque envolve os beneficiários em primeira linha, é de uma abrangência na questão dos objetivos, porque há a componente da transferência financeira, em que as famílias, neste momento, está calculado em 8 mil kwanzas, mas também há a componente... Muito abaixo do valor da cesta básica. Exatamente, exatamente. Justamente falando nisso, amanhã haverá uma reunião da Comissão Intersectorial que está a pensar, está a coordenar a questão do Quenda, e daí acredito que vão sair mais informações sobre o estado da situação da implementação do Quenda, porque vão-se apresentar relatores, vão-se apresentar dados atualizados sobre o Quenda. É já um balanço sobre o Quenda? Sobre esta primeira fase de implementação do Quenda. Exatamente. Mas é importante dizer que, para além da transferência monetária, porque isto vem para ajudar as famílias a atender aquelas necessidades básicas imediatas, também há aquilo que estamos a chamar de integração produtiva dessas famílias, para responder à questão aqui do doutor. Portanto, no fim, o programa Quenda não tem como finalidade apenas entregar dinheiro às famílias. Também tem como finalidade fazer com que estas famílias produzam alguma coisa. Invistam, na verdade, este dinheiro que estão a receber em atividades produtivas que estão muito ligadas, muito conectadas com as zonas onde essas famílias vivem. Portanto, quem vive numa zona costeira, a ideia é que desenvolva atividades relacionadas com as características geográficas e as potencialidades económicas da zona onde reside. E, naturalmente, que o Quenda vai ajudar a que estas famílias consigam fazer esse trânsito de dependência para famílias autónomas e sustentáveis de forma financeira. Nisto, há o apoio do Banco Mundial, que na verdade é a instituição que está a financiar este programa. Vamos falar já daqui um bocadinho do financiamento, portanto, de todos estes programas sociais de combate à pobreza e não só. Daniel Sapateiro, uma leitura rápida sobre os programas sociais que estão inscritos nesta proposta de orçamento. Eu fui-me debruçar sobre o que estava, e é público no site do Ministério das Finanças, e tem um conjunto de rúbricas sobre programas
que vão desde os programas sociais e de outras matérias. E eu fui, portanto, estive a ler um a um e somei, e os programas sociais que estão inscritos no mapa que resumo da despesa por programa somam um total de 561 mil milhões de kwanzas. Ou seja, 4% do total da despesa total do OGE. Ou para outras contas, para os telespectadores, é mais ou menos o que o BPC precisa para pôr o contador a zero, os capitais próprios a zero. Portanto, e nós depois, quando entramos nas rúbricas, portanto, individualmente, nós começamos a ver que entre este diálogo e depois aqui algumas rúbricas que deviam ter mais dotação orçamental, parecem muito curtas. Parece uma manta muito curta que se quer tapar a cabeça, mas depois deixa os pés de fora. Eu dou aqui um exemplo muito simples. Reforço do Sistema Nacional de Emprego e Formação Profissional, 1,2 mil milhões de kwanzas. Portanto, isto são 20 milhões de dólares. Qualquer coisa do género. Isto é muito pouco. Quando eu tenho muito advogado isto, aliás, até no seguimento do que o Eliseu está a dizer, das associações e das cooperativas, mas também o papel que o nosso INAPEM deveria ter, como não só para dar alegadamente benefícios e isenções fiscais para as micro, pequenas e médias empresas, mas também de formadoras, uma entidade formadora de empreendedores, de empresários, para uma vaga que queremos o quê? Queremos empresas formais, porque a economia, e muito bem, vai ajudar, porque está tudo sincronizado. Isto aqui não, a economia está ligada à área social, mas é a economia que provia não só dos empregos, mas também dos autoempregos, provia também das exportações, provia da produção nacional, de que nós criamos não só empregos, receita fiscal, contribuições para a segurança social, formação, atividade seguradora, etc, etc. E há aqui, como eu estava a dizer, há rubricas que são muito curtas em dotação orçamental. Porque, e neste sentido, eu acho que naquilo que está aqui poderia-se ter ido muito além. E vou dizer como. Por exemplo, se nós olharmos para a despesa, portanto, o OGE tem vários mapas, só para os telespectadores terem uma noção. Há a receita e despesa, e depois tem por função, por natureza, por local, e na despesa por local, a dívida pública é 52,46, como eu já tinha dito. A estrutura central, ou seja, organismos, ministérios, institutos, vai comer quase 31% do OGE, da despesa do OGE. Portanto, há aqui muito ainda para se fazer em termos de redimensionamento, de fusões, de reorganização. E desta poupança, desta reorganização, de facto, alocar ainda mais, porque o doutor estava a dizer, do 2019 para 2020 já demos 28%, e do Orçamento Geral do Estado revisto, aprovado em agosto, já demos mais 15% do que o inicial. Mas o ponto de partida... Não, a questão é qual é o ponto de partida, porque se eu tiver e disser que aumentei em 100% o meu crescimento, só tinha 1, passa a ter 2. É diferente dizer que tenho 100 e passa a ter 200. A questão é o ponto de partida. E nós temos ainda muito, em termos de uma coisa que tem-se vindo a melhorar. É verdade, o OGES tem vindo a melhorar, não só na questão da sua elaboração, mas na execução orçamental, que é tão importante quanto aquilo que estamos aqui a fazer hoje. Como é que se gastou? Se a despesa foi uma despesa que criou, por exemplo, projetos, criou empregos, que criou a substituição das importações. Por outro lado, nada funciona, ou tenderá a não funcionar tão bem, sem a prestação de contas. E esta é uma das lacunas que nós temos no nosso país, é a prestação de contas. Porque, repare, nós temos estes programas, temos estes projetos, mas não há prestação de contas formais para que haja uma aferição entre quem é o gestor, quem é o responsável por esses programas, a execução dos programas, e depois haver aqui também
Obviamente um questionamento público. Nós temos instituições que devem velar pela prestação de contas, é obrigatória de lei. Temos o Tribunal de Contas, por exemplo. Sim, mas o Tribunal de Contas está atrelado ao acórdão que proíbe a Assembleia Nacional de fiscalizar. Ou seja, há aqui um conjunto, e dizia bem o doutor, que a questão, e eu defendo a questão da qualidade da despesa pública. Existem investimentos que não geram... Mas o Tribunal de Contas tem vindo a público sublinhar que não há prestação de contas por parte das empresas, principalmente. Sim, mas aqui deveria ter um papel conjunto, quer a Assembleia Nacional também para fiscalizar, porque a aprovação é via Assembleia Nacional e os deputados deveriam fazer o seu trabalho, mas eu não vou ligar muito para isso, mas é na questão da prestação de conta. Mas, doutor Daniel Sabateiro, quando fala em despesa por local, no caso concreto de Luanda... Sim, depois temos as... Sim, mas no caso concreto da província de Luanda, continua a... É maior. A maior É parte. 4%, e depois a maior parte maior. nem chega a 1%, porque tem que fazer os 100%, sendo que 52 mais 30 dá 82, mais 4 de Luanda dá uns 85, 86%. Mas a pobreza também está a crescer cada vez mais em Luanda, cada vez mais famílias vulneráveis, famílias pobres na capital. E aí é que a questão é que, mesmo dentro da nossa Luanda, nós temos municípios urbanos e temos municípios, como por exemplo o Icolubengo, que é rural. A Quissama é rural. E depois temos também dentro da província que é de Benguela, nós temos Benguela, temos Lubito, temos a Catumbela, temos o Cubal, o Xongorói, que já são rurais. E o mesmo se aplica na Huila e o resto do país para leste. É verdade. E a questão é que nós, enquanto nós não nos organizarmos, os agricultores, os pescadores, a quem se dedica principalmente aos setores primário e secundário, a agricultura, a civicultura, pesca, a floresta e a indústria transformadora, nós estaremos sempre divididos. E a questão, às vezes, do dividir para reinar não corre muito bem. E no papel do INAPEM, eu volto aqui a falar do INAPEM, porque é um instituto público que tem, no meu entendimento, um papel crucial nos dias de hoje. É no apoio a muitas das atividades que se fazem aos fins de semana, presencial, mas cada vez webinars por causa da questão da pandemia, da questão do fomento dos jovens criarem o seu posto de trabalho, o seu autoemprego, criarem empresas formais. Eu tenho dito que não sou a favor do empreendedorismo, volto aqui a dizer, eu sou a favor do empreendedorismo quando se criam empresas formais e se legalizam as empresas. Enquanto isso, nós só temos empreendedores e uma economia informal, porque a economia informal também está ligada com a pobreza. Eu costumo dizer isto, Amilcar. Desde as 8 da manhã até às 17 horas, 18, nós temos as principais estradas sempre com filas de carros. Nós perguntamos, se formos a Vinduco ou a Joanesburgo, não acontece isso. As pessoas estão a trabalhar, mas nós temos sempre filas e filas de carros a qualquer hora do dia. Isso é também um sinal de que a nossa economia é informal. E a economia informal não abastece, por exemplo, uma coisa que quando as pessoas chegam aos 60 anos, têm uma pensão de reforma. As pessoas que estão no mercado informal não vão ter esta reforma. E que é mais um princípio de que vai ser outro sinal de pobreza em desfavor daqueles que descontaram 3% do seu rendimento bruto para o INSS. Miguel Pereira, dentro destes programas que sublinhou de combate à pobreza e que estão a ser desenvolvidos pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, há financiamento externo? Há financiamento externo, mas aqui eu gostaria de facto ainda me referir naquilo que é o realismo e aquilo que de facto deveria acontecer do ponto de vista prático, porque eu há bocado dizia que de facto os programas podem estar, na minha opinião, bem feitos, podem estar bem elaborados, e este Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, portanto, ele encontra, digamos, aceitação em termos de concessão, está bem elaborado, mas ela peca naquilo que é a sua operacionalização, porque, e aqui é importante dizer, na aplicação, aí é que estão os grandes desafios. Primeiro, o país é grande, qualquer uma das províncias tem a sua realidade,
e mesmo nas províncias, qualquer um dos municípios tem também a sua realidade. Nós estamos a falar de geografias com gritantes assimetrias entre si. Sim, por exemplo, esse programa Integrado Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, a priori tem duas componentes. É a integração em termos de desenvolvimento local, esquecemos o combate à pobreza, e aí, dizia há bocado, são grandes desafios, e colocando aqui o aspecto da transversalidade, e aí os municípios muitas das vezes encontram dificuldades, esquecendo ainda o combate à pobreza, só em termos de integração daquilo que efetivamente são os programas na perspectiva do desenvolvimento local. E tem aquilo que o programa chama atenção, o combate à pobreza, sobretudo de famílias que estão em pobreza extrema. E estamos a falar de muitas localidades que, digamos, não têm produção, não têm produtividade e não têm receita, neste caso. Não têm finanças próprias e esperam sempre da capital. Exato. E agora, eu dizia que a situação varia de município a município porque coloca-se aqui a questão homem. Na operacionalização, há municípios que os recursos humanos assim permitem para que efetivamente as coisas possam se processar, e há municípios que estão muito carentes em termos de potencial humano. Isso é um aspecto. Outro aspecto também que devemos ter em conta é aquilo que deveria ser a visão estratégica de cada município. Se cada município tem uma realidade e se efetivamente o município não tiver um perfil, já não digo um plano diretor, mas pelo menos um perfil para poder hierarquizar aquilo que são as prioridades em termos de intervenção, logo a questão financeira só, por si só, efetivamente acaba por encontrar... Exato, não é suficiente. Não é suficiente porque coloca-se ainda o quê? Isto que foi dito, a questão de recurso humano, a questão da cultura da prestação de conta. Nós injetamos, às vezes, os recursos ainda que forem ínfimos, mas a tendência é querer, pelo menos, avaliar com os poucos recursos o que é que foi feito, que impacto é que isso está a ter, e aí os desafios se colocam. Mas, independentemente disto, dizia há bocado, é preciso que ele, na perspectiva de combate à pobreza, que todos participem, por causa também dos beneficiários. Vamos ser um bocado mais prático naquilo que é a realidade do país. Tem o dinheiro, mas há pessoas, famílias, e foi dito aqui muito bem a questão da perspectiva da inclusão produtiva, quando os colegas estavam a falar do Quenda, mas aqui coloca-se muitas das vezes daquilo que eu me refiro, que deveria ser o aproveitamento da capacidade local, a questão dos ativos. Há famílias que, de facto, independentemente de não terem recurso financeiro, têm consigo um potencial que é a terra. Tem consigo um potencial que é o sistema, digamos, melhor aproveitar o sistema de regadio. E ele não consegue aproveitar porque não tem o básico, os insumos que é o básico. E então quer dizer que só por aí é outro problema. Temos o problema, por exemplo, quando estivermos a falar da zona, da região centro e sul do país. Se aqui em cima nós podemos, ele tem o ativo que é a terra, e tem, digamos, ainda as suas necessidades, acabamos por encontrar, se estivermos aí para outras regiões, na região centro-sul, o Amilcar sabe que há grandes potencialidades. Há famílias, há criadores de gado que têm, digamos, milhares de gado. E às vezes ele só precisa, ele tem esse potencial, que lhe seja assegurado outras necessidades que nós não conseguimos. Às vezes... E isto cria-nos, às vezes, alguma dificuldade quando estamos a falar em apoiar. Tudo muito bem. A agricultura familiar está mais que aprovado que é o caminho para a diversificação da economia. Mas aqui há grande desafio. E o desafio que se colocam é que como organizar efetivamente esta agricultura familiar do ponto de vista da assistência técnica, por exemplo, para que os rendimentos possam ser compatíveis naquilo que a demanda e a resposta para que a fome possa ser vencida. Aqui coloca-se o que é que tem acontecido. Uma fraca assistência técnica, porque o homem não existe. Há municípios que às vezes nem sequer têm técnicos. Há municípios que às vezes têm 1 ou 2 técnicos. Há municípios que até não têm técnico. Mas aí colocamos de que a aposta à agricultura familiar deve ser um facto correto. Mas também, independentemente disto, coloca-se
a questão daquilo que é básico dos insumos que foi dito. Há pessoas que hoje, há aldeias que hoje a enxada, a catane não é um problema, porque a família está numa situação de pobreza tão extrema que não consegue resolver esse problema muito sentido para poder aproveitar aquilo que é o ativo que ele tem. Dizia na região sul ele tem o gado, mas ele às vezes precisa, para poder aumentar a sua área de uma charrua, de tração animal, não consegue porque não lhe é dada a oportunidade. Quer dizer, há um conjunto de situações que muitas das vezes só o dinheiro por si só não é determinante. É determinante dentro de uma estratégia, dentro da visão que deveria ser encontrada na implementação daquilo que são os programas de combate à pobreza. Daí dizer que... a pobreza multidimensional também que está aí. Também acaba, ela acaba por estar Então ligada. vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos a falar do Orçamento Geral do Estado para 2021 e os programas sociais de combate à pobreza. Não saia daí, é debate livre sempre com assuntos de interesse público para você compreender melhor. É um curto intervalo e já voltamos. E de volta ao nosso debate, estamos aqui hoje a abordar a proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2021. Como já aqui dissemos, vai à votação final global no próximo dia 14 de dezembro. Já foi votada na generalidade e passou apenas com os votos do MPLA, o partido no poder no nosso país, mas daqui a dias, na próxima segunda-feira, vamos então para o debate final global. No entanto, estamos a falar também dos programas sociais do Executivo, que estão em execução, e outros que estão inscritos nesta proposta de orçamento que vai à votação final no próximo dia 14. Já aqui dissemos que a oposição, em princípio, deverá votar contra. Já ouvimos declarações esta semana aqui na TV Exemplo do líder da bancada parlamentar da UNITA a justificar porque é que vai votar contra. Também o líder da bancada parlamentar da coligação eleitoral Casa CE sublinhou também que não vê razões para que a sua força política vote favoravelmente a este orçamento que o Executivo propõe para 2021. Aqui nos estúdios, Miguel Pereira, vem pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Zafirino Cunha, consultor da Ministra de Estado para a Área Social, Daniel Sabateiro e Eliseu Vonge são os economistas, estão aqui a desconstruir esta proposta de orçamento que o Executivo submeteu ao crivo dos deputados da Nação, que vão então votar no próximo dia 14, segunda-feira. Vou dar a palavra agora a Zafirino Cunha, consultor da Ministra de Estado para a Área Social, quer certamente rebater o que disseram tanto Daniel Sabateiro como Miguel Pereira do Machado. Já está tudo bem. Acrescentar alguns elementos novos aqui para o nosso debate. Não é? Eu acredito que o programa Quenda, vai marcar um antes e um depois naquilo que são as políticas sociais e de combate à pobreza em Angola. Tá? Porque, como disse, o Quenda incorpora várias inovações. Mas antes de falar disso, só para dar nota ali ao Dr. Sabateiro sobre a questão da economia informal, tá? E também sobre a necessidade da avaliação dos programas. No princípio deste ano, com a ajuda do PNUD, não é? O Executivo fez uma avaliação, um estudo sobre de todos os programas sociais que estão a ser implementados nessa legislatura, não é? E identificaram-se 36 programas sociais que estão a ser executados e que, direta ou indiretamente, estão relacionados com o combate à pobreza. Daí eu dizer que o Orçamento Geral do Estado, quando ele é analisado, deve ser analisado de forma sistémica. As questões relacionadas com projetos económicos, na verdade, têm também incidência nas questões sociais. Dentre as várias coisas que este estudo identificou e recomendou,
Uma delas é, de facto, a necessidade de fazer a avaliação dos programas. Porque até o ano passado, o Executivo investia 4 mil milhões de dólares na execução dos vários programas sociais que estão em curso. Mas tem um senão, que é a questão da avaliação, da monitorização, por um lado, a avaliação dos resultados e, sobretudo, do impacto que estes programas têm, de facto, na vida das famílias. Ora, o Cuenda, pela forma como ele está a ser implementado e pelo apoio que tem do Banco Mundial, considera, de facto, a questão da avaliação como algo e a medição dos resultados como algo importante. Mas antes de continuar, o Dr. Sapateiro falou da economia informal. Também existe um programa, que inclusive tem financiamento do BAT, né, para Banco Africano do Banco Africano de Desenvolvimento, para a conversão da economia informal para o setor formal. Este projeto está com o Ministério da Economia. Mas por questões burocráticas, pelo menos até meados deste ano, não se havia avançado muito. Porque consultores que vinham de fora e também por causa da Covid, não é, dificultou muito a vinda dos consultores que o BAD contratou para apoiar este programa, este projeto. Não é? Voltando para a questão do Cuenda, o Dr. Miguel levantou uma série de questões relacionadas com a questão do programa de desenvolvimento local que está a ser implementado pelo MASFAM. Mais uma vez, nós, a partir do Cuenda, vamos considerar alguns elementos que vão ajudar, de facto, a solucionar estes problemas que levantou o Dr. Miguel. Um dos fatores que o Cuenda está a considerar, por exemplo, é a municipalização da ação social, que até há bem pouco tempo era mais bem uma atividade centralizada, mas que com a implementação do Cuenda há esta orientação metodológica de que as ações sociais devem ser municipalizadas, ou seja, devem estar no local onde as políticas sociais estão a ser desenvolvidas, implementadas. Não é? Fazendo a conexão com o estudo que foi feito no princípio deste ano também com o apoio das Nações Unidas, outra questão que se identificou é a intersectorialidade ou a convergência dos programas. São 36 programas que foram identificados, muitos deles com objetivos que convergem, têm o mesmo território, são implementados vários programas no mesmo território e com objetivos semelhantes e público-alvo, inclusive, que também beneficiaram de vários programas. Uma das recomendações é, de facto, ver a possibilidade de criar sinergias entre estes distintos programas que têm objetivos semelhantes, públicos-alvos semelhantes e que estão a ser implementados dentro do mesmo território. Neste sentido, vem então a questão, trago à colação a questão do PIM. O PIM não é um programa todo ele definido como de apoio ao combate à pobreza. Sim. Mas é um programa de desenvolvimento de infraestruturas, quer econômicas como sociais, nos 164 municípios. Ora, se numa determinada localidade, tendo em conta o exemplo que o Dr. Miguel deu, que tem o gado, não é? Mas tem dificuldades, eventualmente, de conseguir insumos para desenvolver atividade agroindustrial. Se a nível dos municípios, as pessoas que definirem quais são as necessidades
quais são os projetos que devem ser implementados naquele município, identificar que uma das potencialidades econômicas do município é a agroindústria, através do PIME podem desenvolver as infraestruturas necessárias para que esta atividade que está aí possa ser desenvolvida pelas pessoas que vivem naquele município. Então, se coloca o que nós estamos a defender da criação de programas que vão de encontro com a realidade do município. E mesmo o PIM, por si só, ela, na sua elaboração efetiva da integração dos municípios, do ponto de vista da criação das infraestruturas sociais para criar as bases da municipalização e um trabalho, um certo serviço desconcentrado e que permita ao município que está naquela zona, e o Dr. Miguel referiu-se, e bem, aqui é um conjunto de falhas do ponto de vista dos técnicos, o capital humano que lá vai estar, porque o que peca muitas das vezes não é a elaboração do programa, do ponto de vista da estrutura. E eu dou de facto aqui, ou seja, dou aqui mérito no sentido de que o programa, muitas das vezes definido, e aqui é a questão do Orçamento Geral do Estado, ela deve partir do pressuposto de que parte dos projetos ligados às administrações, desde as administrações municipais, comunais e os outros distritos, ou seja, acabam por apresentar as suas reais preocupações para que conste do Orçamento Geral do Estado e que deem um suporte efetivo naquilo que são os programas definidos já no setor mais central, ou seja, o doutor frisou e bem, o PIM pode falhar quando não conhece a realidade do município. E aqui vamos frisar o seguinte, estamos a ver vários projetos a serem edificados, mas depois tem uma situação que eu vou com o doutor, eu estou a construir a escola, terei necessidade de contratar professores, terei necessidade de contratar médicos ou enfermeiros lá no caso, mas preciso criar estruturas para acomodar essas pessoas que vão se deslocar e vão estar naquela zona. Ou seja, há um conjunto aqui de fatores que o capital humano acaba sendo fundamental para que se integre, ou seja, o programa, mais do que ser integrado, integre de facto, seja integrador naquilo que é a realidade do município. O doutor Sapateiro, na conversa no off, falávamos da questão do desenvolvimento dos desportos que aconteciam nos bairros. Hoje não pode-se falar da massificação do desporto e a integração aqui da juventude quando não se tem atividades ligadas aos bairros. Há aqui também um outro fator primordial. O trabalho do Ministério da Ação Social só é desenvolvido quando, nas zonas mais recônditas, nós encontramos centros de acolhimento para questões de aconselhamento. Ou seja, o SOBA tem um lugar específico para poder conversar com a população, aquele sentido da questão da cultura social e passar os vários costumes sociais, porque quando se quer implementar um projeto, necessariamente tem de se conversar com as pessoas residentes naquela zona, que meios necessários devemos, de facto, implementar, e nós defendemos aqui de vários projetos que depois peca-se por uma questão de fiscalização. Eu vou dar só aqui mais uma chega. Só para terminar, doutor. Nós assistimos durante todos os anos a problemática do CUNEN. E que depois o que acontece? Exatamente, cria-se políticas muito rápidas, depois não há uma política que dá continuidade daquilo que é o problema e criar as estruturas para salvaguardar o problema do gado e de muitas pessoas que vão reclamar. Quem é rico no CUNEN é quem tem muitos bois, em função daquilo que é a sua situação, que ele chama do seu bem-estar, e o doutor frisou muito bem, depois vem acompanhado de setores já subjetivos que lhe permita ele estar em termos de bem-estar social, que é diferente de quem está numa zona urbana. E é preciso aqui mencionar que, e falamos da questão da pobreza, é preciso mencionar que a linha da pobreza ela é definida em 2 ângulos. A linha de pobreza alimentar e aquela não alimentar. Ou seja, há pressupostos aqui que muitas das vezes os programas sociais falham por não ser integrador. E é chamado aqui a questão das várias forças vivas que conhecem de facto a realidade. Falamos da ADRA, quando se elaboram os vários projetos do Orçamento Geral do Estado, falamos das associações dos deficientes, falamos das outras associações, efetivamente, que têm um trabalho mais aturado com as pessoas das localidades. Só esse projeto integrador tem de facto o seu sucesso, e é preciso frisar naquilo que são as perspectivas do próprio Plano Nacional de Desenvolvimento, os resultados esperados ou comum visa exatamente com aqueles programas que são reais da zona.
Eu que estou em Luanda, e o Dr. Sapateiro disse muito bem, nós hoje temos o município de Icolibeng. Ou seja, é um município à parte, aquilo que é a realidade efetiva de Luanda. Os projetos cabimentados para o Icolibeng têm de ser diferentes e pensados naquela zona. Quais são as potencialidades inerentes daquela zona? O que nós podemos retirar de benefício? Aquela zona está muito próxima do 30. É lá um mercado onde recebe exatamente vários produtos que depois acaba sendo consumido pela população de Luanda. Que meios de facilidade eu tenho, no sentido de meios de logística, poder facilitar aquela população que poderia, até certo ponto, se tornar autossustentável e poder também mandar os seus produtos para Luanda. Ou seja, é rural, mas tem potencial agrícola. Mas tem potencial agrícola. Vejamos que aquela zona está toda ela espalhada de resorts e outras coisas. Ou seja, há um potencial turístico de quem está confinado em Luanda, possivelmente pode tornar um município autossustentável que não só depende daquilo que é dado pelo governo provincial de Luanda, mas que, de facto, esses programas peca muito por uma questão de integração. Aqui, só para deixar, o PIP, o Programa de Investimentos Públicos, tem inscritos no Orçamento Geral do Estado quase 1.337 bilhões de dólares. O que é que, de facto, isso sustenta? Há mais de 2.597 projetos, com um custo médio ponderado do custo do projeto, se quando não der, de 515 milhões de kwanza, ou seja, não está aqui integrado o programa, ou que se está a pensar do ponto de vista de execução do projeto. É se, de facto, esse projeto, nas suas várias etapas de execução, vai permitir aquilo que o Dr. Sapateiro disse, que é a questão depois da transparência, a prestação de conta, o que está sendo feito para depois alavancarmos nessa toda a situação. Não se critica que os projetos do governo que têm... Foi aqui várias vezes enunciado. Eu, por acaso, também aqui no off estava a ver aqui num grupo do WhatsApp, que não fui eu que falei dos 12.181 kwanzas, mas foi o Dr. Miguel Pereira. E depois eu tenho este vício de compor os números e deve-nos fazer refletir realmente. 12.181 kwanzas a dividir por 30 dias são 406 kwanzas por dia. Sim. Se dividirmos por 650, mais ou menos um câmbio médio do Banco Nacional de Angola, dá 0,62 cêntimos de dólar. Quando nós falamos de pobreza, normalmente nós falamos sempre do dólar, a paridade do dólar. Quer dizer, quem vive com $1 ou mais ou menos de $1. E nós estamos aqui perante uma situação de que não só não chegamos a $1, como também outros fatores nos levam a que estes kwanzas, por via da inflação, por via da desvalorização cambial, estes kwanzas tendem a ter menos poder de compra. E isso leva a que, por exemplo, grande parte da população que não vive em Luanda, centro da cidade, porque, por exemplo, o próprio município de Cacoaco é rural. O próprio município de Cacoaco é rural. E o Icolibeng e a Kisama, que é mais rural ainda, mais inóspito, mas que tem potencialidades até turísticas, não é? Por exemplo, a Barra exatamente, a Barra do Kwanza. Barra do Kwanza. A questão é, parece-me que há aqui uma questão de sempre, que voltamos ao início, é a organização e a gestão. Se nós, quando implementamos um programa, temos que identificar quem são os beneficiários e depois percebermos que ele tem uma dupla dimensão. É a dimensão do projeto em si, das etapas, dos elementos que constituem, elementos humanos, tecnológicos, maquinaria, etc. E a parte financeira. Portanto, só há prestação de contas quando se diz assim, bom, face ao projeto que tínhamos estipulado, nesta data, um final de um trimestre, de um semestre ou um ano, nós estamos neste ponto, que é da implementação do projeto, da implementação do próprio projeto. Mas, para nós termos implementado este projeto, nós consumimos estes recursos financeiros. Porque pode-se considerar o quê? Que nós estamos a 60%, com 60% do projeto concluído e já gastamos 80% dos recursos financeiros. Sim. Portanto, o que é que vai acontecer? Mais à frente, nós não vamos concluir o projeto ou vai ser um projeto diferente daquele que inicial porque os recursos foram consumidos. E depois a questão da prestação de contas. Estamos a falar de prestação de contas também. E obviamente tem que se ter um impacto, porque os projetos e os programas não são para consumirem recursos, não só do OGE,
que esses têm um custo, que é o custo de todos nós pagamos impostos, mas também, e quando nos é emprestado dinheiro, é porque este dinheiro tem custo. Estas entidades, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Africano de Desenvolvimento, outros bancos, ou um sindicato de bancos, eles obviamente têm algo a ganhar, embora tenha aqui um lado também de ajuda, e isso também nos consome recursos do erário público. Portanto, enquanto nós não tivermos esta política, no bom sentido, de gestão, uma gestão empresarial, de apresentarmos contas e sabermos, ok, o que é que este programa é? Porque também passa pela comunicação. Nós convocarmos as pessoas que são realmente as beneficiárias, as que têm um papel ativo, e dizer, olha, este programa Coenda, que quer dizer caminhar, tem este impacto, são para 1.600.000 famílias, foram num conjunto de municípios selecionados, e semestralmente nós vamos apresentar contas. Percebe? Se nós não mudarmos este estilo, o que é que nos vai acontecer é que nós vamos criar programas, seja de crédito, seja de financiamento à economia, seja de substituição das importações, seja de empregabilidade como o PAP, e nós vamos ficar sempre com um sentido de que foi mais um programa. E nós temos que mudar isto, porque reparem, e nós não falámos nisto, mas vou trazer este assunto que preocupa muito, é a dívida pública. Sim. A dívida pública, vamos chegar ao final do ano com 123% do PIB. Quer dizer que se trabalharmos um ano não conseguimos pagar a dívida. Nada. Okay? E a senhora Ministra, na semana que passou, falou de que o Executivo pretende chegar a 2023 com abaixo dos 100% da dívida pública sobre o PIB. Isto é um grande esforço nacional. Todos nós vamos pagar. Um grande sacrifício nacional. E isto temos que comunicar, é tal questão da comunicação. Porque para se fazer este esforço, para uma família fazer o esforço de não almoçar uma vez por mês, não ir às compras, ou, enfim, selecionar o que compra, em prol de baixar a dívida, o QILAPI, os membros da família, do agregado familiar, têm que ter conhecimento desta situação, para que se autoconsciencializar e fazerem parte da solução. Para que não hajam Quem vai depois... financiar hoje é de 2021? Perdão? Quem vai financiar hoje é 2021? Mais de 40% é da dívida, de contração de dívida. Dívida para pagar dívida anterior, portanto, o chamado revolving. revolving. De dívida para pagar dívida. E, portanto, quer dizer que isto... Eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que chegamos em 2023 com dívida pública abaixo de 100%, com o consumo de dívida que temos. Porque enquanto continuarmos com esta questão das importações e este modo de estar e de viver, com uma moeda que nós sabemos que não tem circulação externa do país, que nós dependemos e muito do petróleo, e não nos esqueçamos que Joe Biden está para tomar posse no dia 20 de janeiro, e ele vem na campanha política falar da transição energética. E um fator... Que vão dizer, mas não, em África a transição energética vai levar muitas décadas. Mas os consumidores do nosso petróleo são os países desenvolvidos. E isto é muito importante. Mas com Biden nós podemos ganhar, do ponto de vista daquilo que é a perspectiva claro, da agência. Pode ser, mas a questão é que nós temos que nos consciencializar que vêm anos muito duros. Eu vou dar aqui um exemplo. Se nós aumentarmos os combustíveis para o ano, é outro assunto, que isto tem um impacto muito grande. A terceira avaliação do FMI fala, e o Conselho de Administração do FMI, está descrito também na página do FMI, que aceitou um conjunto de solicitações do Executivo, e uma delas era é não aumentar os combustíveis no ano 2020. Mas, também aqui no AGE podemos ver que há uma redução nos subsídios a preço dos combustíveis. Portanto, a mim, aparentemente, como técnico, já estou a ver aqui uma autorização legislativa por via do Orçamento Geral do Estado, que é uma lei geral, que depois há de haver uns decretos executivos que vão regulamentar, para os aumentos dos combustíveis. Como é que nós vamos, de facto, amortecer o aumento do combustível para 250, 300 kwanzas uma gasolina ou um gasóleo? Isto é uma questão muito importante.
e que nós também temos que refletir isto, porque ele está aqui no OGE. E os combustíveis faz parte das nossas vidas. Vamos voltar a este assunto, Miguel Pereira. Vamos olhar um bocadinho para aquilo que está programado para o apoio à mulher rural. Ok. Uma das nossas grandes preocupações também, inquietações, porque investir na mulher é investir no desenvolvimento integrado também. Não, ótimo. Não, o programa em si, entre os vários eixos, um deles é, de facto, a inclusão produtiva e o empoderamento da mulher. E falou-se aqui muito bem de que tudo isso passa por uma estratégia que visa a organização das próprias comunidades e não temos como fazer com que o programa pareça como mais-valia naquilo que é a estratégia que eu insisto de apoio ao próprio associativismo e cooperativismo. Não é só apoiar por apoiar. E aqui são outros desafios, porque querendo como não, por exemplo, esse programa, para além da inclusão produtiva, onde a agricultura, a pecuária, a pesca aparece como a chave para a integração das famílias e rapidamente poderem sair daquilo que é a pobreza extrema e com a concorrência de outros programas, do Quenda, etc., que são mais, digamos, suporte, coloca-se aqui outras coisas que o programa poderia contribuir e que às vezes não é possível. Por quê? Porque é bem verdade que no município tem muitos outros problemas e que às vezes fazem com que os valores do programa do combate à pobreza acabam por acudir tudo. E às vezes aquilo que é a estratégia, o objetivo do programa acaba por não ser cumprido. Isto tem acontecido, não é por culpa de quem está no município a gerir, mas é mesmo a realidade do município. Por exemplo, o programa orienta de que é preciso assegurar, para além daquilo que são os aspectos ligados com a agricultura, pecuária e pesca, ainda tem aspectos ligados ao empoderamento da mulher. E aqui estamos a falar na formação, capacitação, desde a facilitação de todo um conjunto de mulheres parteiras, enfim, outros subsídios que o programa prevê. A questão ligada, por exemplo, com os cuidados primários de saúde, o problema da questão da água em si, saneamento básico, o problema da cidadania, que é um problema muito importante hoje nas comunidades, e se não mesmo em todo o país. O problema que preocupa nas comunidades é a saúde reprodutiva. Também, e enfim, é um conjunto de oportunidades que o programa de facto prevê e que poderíamos aproveitar e que muitas das vezes, por não darmos também oportunidades de que outros recursos possam estar no município, acabam de afetar aquilo que é o programa. E daí o PIME ter vindo, de algum modo, atenuar aquilo que era efetivamente o sufoco que os municípios tinham com os recursos que recebiam do programa e que não tinham como, de facto, cumprirem com os objetivos e a estratégia do programa porque os recursos eram limitados. Mas também, para além disto, é bem verdade que ainda, e daquilo que efetivamente tem sido as nossas constatações, aquilo que tem sido as nossas visitas e a interação com os municípios, ainda há outros problemas que se colocam, que nem sequer está o PIME, nem está o Quenda, nem está o combate à pobreza. E a realidade é essa, e os administradores sentem-se, de facto, com problemas sérios nesse sentido. Um dos problemas, só para dizer que poderia, e que nós não conseguimos resolver isto já desde a independência, é o problema da rede da comercialização. Eu acabo de vir do IGE e não me falaram de outra coisa senão o problema das vias. Sim. Diz como é que me querem falar do desenvolvimento local quando tem problemas das vias de acesso. Há produção que eu não consigo escoar. E aqui, para dizer, já não é o problema que eu levantei dos insumos, não é o problema qualquer, nem é da saúde, é problema de escoamento da produção, porque as vias efetivamente não foram salvaguardadas. E o PIME está lá. Então é para dizer, e quando dizia que isso é um problema de facto bastante complexo, é um problema que deve ser encarado como um problema sério de todos, porque se o Estado não vai, ou temos que facilitar com que as outras forças apareçam, desde a questão do privado, desde a questão efetivamente das ONGs, das igrejas, porque isto, querendo como não tem como priorizar. Nós temos que priorizar
Tudo é prioridade. Tudo, e neste momento tudo é prioritário. Então vamos voltar ao intervalo. Vamos ao intervalo. Doutor Zofrino. Miguel, o PIM é um programa de implementação local. Sim. As verbas são entregues pelo Ministério das Finanças para serem implementadas no local. Quem deve, de facto, definir quem são os projetos que vão ser implementados são as pessoas do lugar. Portanto, exatamente, a pergunta é porque, se o problema é escoamento por falta de caminhos, e o PIM é um programa que também inclui o desenvolvimento de infraestruturas, por que é que não se inclui o desenvolvimento ou a reabilitação, ainda que seja através da terraplanagem, desses caminhos que vão possibilitar o escoamento desses programas, dos produtos, da economia que é desenvolvida nesses setores. Isto só como provocação, porque temos que ir ao intervalo. Mas tem outros elementos, não é? Porque isto tem a ver com o desenvolvimento também dos recursos humanos. Sim. Não, mas é, então está exatamente. Não, tem a ver com o desenvolvimento dos recursos humanos. E esse programa de diagnóstico que eu disse que foi feito com o apoio das Nações Unidas, no caso do PNUD, identificou também como uma das falhas na implementação dos programas sociais a falta de recursos humanos com preparação. E uma das recomendações é justamente que se trabalhe na formação dos recursos humanos. Doutor, há pouco falava na convergência desses projetos todos que têm o apoio desta agência especializada da ONU, o PNUD, e quem faz o acompanhamento desses projetos? Exatamente. Fiquem atentos aos resultados da reunião de amanhã sobre o Quenda, porque o Quenda vai de facto... Onde é que será? Será, creio que na Cidade Alta. Okay. O Quenda vai de facto marcar um antes e um depois nas políticas sociais que o Executivo tem estado a implementar. Porque a metodologia que está a ser utilizada para a implementação do Quenda está a ser muito seguida, muito controlada pelo financiador externo. E, portanto, no caso do Banco Mundial. E aquelas questões que o Dr. Sapateiro levantava, quem são os atores, quer beneficiários, como os executores, os instrumentos de implementação, que inclui também tecnologia, os recursos, está tudo bem definido e inclui o fator mais importante, que é a monitorização, a avaliação dos resultados, sobretudo olhando para o impacto que esse programa vai ter na condição de vida das famílias. Tá? Estamos em direitos por enquanto, vamos partir para mais um curto intervalo. Já voltamos. Vamos voltar daqui o Quanda vem justamente para isso. Vamos tirar muitas aprendizagens depois da implementação do Quanda. Combate à pobreza, os seus programas sociais e o Orçamento Geral do Estado para 2021, que vai à votação final global no dia 14, em debate aqui na TV Zimbo, no Debate Livre. Não sei daí, faltam mais 25 minutos de conversa. E estamos de volta ao nosso debate livre para os momentos finais, mas ainda assim creio que com argumentos suficientes de razão para os nossos convidados esgrimirem argumentos sobre hoje é para 2021 e também sobre os programas sociais de combate na pobreza. O Dr. Zofrino da Cunha, que é consultor da Ministra de Estado para a Área Social, sublinhou aqui os programas sociais, são 36 em execução relacionados com o combate na pobreza, e falava há pouco sobre este projeto Quenda, que é dos mais ambiciosos do Executivo, está em execução à escala nacional, está a ser implementado pelo Fundo de Apoio Social, o FAS, com apoio técnico, metodológico e financeiro do Banco Mundial, mas quem é que está a fazer o cadastramento das famílias? São técnicos do FAS também, tá? E
Eu estou bastante otimista em relação a este programa, porque é de facto um programa muito potente para aquilo que se pretende da mobilidade social das famílias em estado de pobreza. Tá? Fazendo sempre recurso a este estudo que foi feito pelo PNUD, onde se identificaram determinados problemas para a identificação positiva dos resultados dos programas sociais que o Executivo está ou vem implementando ao longo do tempo, está a questão da avaliação, de facto. Não é? Os programas são implementados. Mas, doutor Zeferino, a oposição não tem conhecimento destes programas? Os partidos da oposição têm assento no Parlamento? São muito críticos em relação à agenda social do Executivo. Bom, mas isso é um problema dos partidos políticos da oposição que devem fazer o trabalho de casa, não é? Porque esses programas são programas públicos, não é? São programas... São de conhecimento dos deputados da Assembleia Nacional. Todos eles têm financiamento, olha, para ser mais concreto, 27 desses programas têm financiamento do Orçamento Geral do Estado. Portanto, ao longo desses desses dois anos, estão inscritos no Orçamento Geral do Estado. 9 deles é que têm financiamento de parceiros internacionais, mas também são programas públicos. Mas, voltando ao antes e o depois do Quenda, como eu disse, é um programa metodologicamente, financeiramente, está a ser apoiado e acompanhado pelo Banco Mundial. E, de facto, a questão da avaliação é uma questão muito importante do estudo do impacto dos resultados desse programa nas famílias. Para isso, está-se a fazer um cadastramento das famílias, tá? Com recurso a tecnologias de informação. E o segmento deste programa vai ser feito, sobretudo, a essas famílias que forem cadastradas. A meta deste ano é que estejam cadastradas 300 mil famílias. Mas o programa em si, conforme ele está desenhado, conforme ele foi pensado pelo Banco Mundial, é de atingirmos um total de 1.600.000 famílias. Ora, todos esses instrumentos de planificação, de implementação, é todo um processo de aprendizagem das nossas instituições, no caso é o FAS que está a implementar, mas que, em algum momento, isto vai ser, na verdade, partilhado por outros departamentos ministeriais que, de alguma ou outra maneira, também têm alguma coisa a ver na implementação dos programas sociais. A isso juntamos que no ano de 2018, creio, foi aprovado, o Presidente da República assinou o decreto que cria o Cadastro Social Único. Tá? Este trabalho também está a ser feito pelo FAS. E a experiência da implementação do Quenda, a forma como se faz o levantamento da informação, vai ser aproveitado para a implementação deste cadastro social único. Por isso é que a mensagem que eu passo aqui em relação ao Quenda é que o Quenda vai ser um antes e um depois para os programas de implementação de programas sociais de combate à pobreza em Angola. Porque há muitas fundos dos valores alocados para esse projeto Quenda? É quase que impossível, porque o Banco Mundial tem metodologias muito rígidas de utilização dos recursos e também de justificação de como se gastam esses recursos. Qualquer dólar que é gasto nesse programa tem de ser justificado. Inclusive, o valor que se dá hoje às famílias que já estão no programa piloto é de 8.500 kwanzas. Mas a ideia, por causa do Covid e por causa das questões de inflação que falou o Dr. Daniel Sapateiro, faz com que as famílias percam poder de compra, está a ser também negociado para que seja autorizado o aumento deste valor. Doutor Miguel Pereira. Não, o valor entregue às famílias. Exatamente. O valor também só
Bom, isto está a ser negociado com o Banco Mundial, naturalmente. Miguel Pereira, vamos Portanto, olhar não se agora pode outra vez fazer isto para... sem autorização do Banco Mundial. Portanto, as questões de avaliação são muito importantes e, sobretudo, a medição do impacto deste programa é muito importante para a implementação das políticas sociais em Angola. Voltando a olhar para os programas de combate à pobreza do MASFAM, portanto, o MASFAM já não gera os 25 milhões de kwanzas que são alocados aos municípios. Portanto, isto agora compete às administrações municipais. Não, ou não? Não, mas FAM nunca geriu. O programa escolhe... Mas já teve, portanto, responsabilidade nisso tudo? Não, sempre... Estou enganado? Está enganado. O programa elege municípios como a unidade de referência da implementação do programa. Sim, mas são programas do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Pois, mas enquanto coordenador. Pois. Enquanto coordenador ele coordena e existe efetivamente uma unidade técnica para o apoio técnico e metodológico nos municípios. Daí é que alguma insistência... Os municípios não prestam contas ao Ministério? Não, prestam a unidade técnica, ok. Que depois, como sabeis, é um programa de iniciativa presidencial e naturalmente... Viu aquela reportagem das Zimbo sobre, portanto, os chafariz de Quingens? No âmbito? Não, eu estive Teve presente, um custo aliás... de 11 milhões de kwanzas e o projeto morreu, portanto... Não, ele é assim, não. Como dizer, no meio de tudo isso há coisas boas. Estaríamos... Não, mas o chafariz de Quingens... O chafariz também já funciona. Já está a funcionar? Passei para lá mais de um mês, está tudo a funcionar. E não vídeo vai lá fazer outra vez a reportagem. Não, está a funcionar. Não, o que se passa é que existem coisas boas. Há municípios, no quadro desse programa, que se vão destacando. E tanto mais é que no presente ano... Mas concordou com o valor do chafariz, 11 milhões de kwanzas? Não, aqui coloca-se o problema de quê? Da fiscalização, porque há regras, né? Há regras, tudo que é acima dos 5 milhões, há regras de contratação. E agora é preciso saber, os órgãos competentes, como é que isso, de facto, se processou no local. Porque acima dos 5 milhões tem que haver concursos públicos. E se estamos a falar de 11 milhões, naturalmente aí coloca-se já os órgãos competentes de fiscalização, a auditoria, poder constatar a veracidade dos factos. Mas eu estava a dizer, não, há coisas boas, há municípios que se vão destacando, tanto mais é que no presente ano, que está quase a fim de ano, no quadro do programa, estamos a falar aí em cerca de 1.600 projetos, numa envolvência direta de 2 milhões e cento e tal de pessoas. E isto, em termos de programas de benefícios indiretos, estamos a falar aí em cerca de 300 milhões de pessoas. Portanto, isso é só para dizer o impacto, mesmo com todas as dificuldades que o programa está a ter. Já para 2021, e eu acho que é por aí que eu agora vou direcionar a minha intervenção, é de que soluções? Os problemas estão identificados, os constrangimentos foram identificados, agora que soluções para 2021? Isso sim. E daí é que nós temos estado a interagir com as províncias, mesmo com as limitações face ao problema da pandemia, temos feito em videoconferência presencial também, e dentro de uma interação com os municípios e os responsáveis máximos da província de como podermos ultrapassar tudo quanto tem sido constrangimento. Daí é que conseguimos até aqui interagir, digamos, numa perspectiva de 132 municípios até o final do ano, já estamos com quase 90 municípios e já estivemos em metade das províncias 90 dos 164. E já tivemos, digamos, em 9 províncias, estamos a falar em 50%. E então, isto tem sido interessante porque, acima de tudo, colocar aquilo que deve ser a humildade, em reconhecer onde é que de facto há os constrangimentos para podermos melhorar em 2021. Porque querendo como não, 2021 terá que ser um ano em que o programa tem que começar a caminhar, digamos, numa perspectiva de avaliação e impacto. Porque, posso? Por quê? Porque estava eu a dizer, numa interação com o Instituto Nacional de Estatística, o impacto, a incidência da pobreza, da taxa da pobreza, ela deve ser medida no mínimo de 3 a 5 anos. E nós, como dizíamos, o programa está, digamos, no seu 2º ano, 2021 será o 3º ano, e aí queremos é que
haja... 2021 é pré-eleitoral. Preciso... Bem, mas quer dizer, tecnicamente, isso não discuramos. Tecnicamente, nós temos que ver como é que as coisas evoluíram. Nós começamos com um programa em que as condições, de facto, não eram das melhores do ponto de vista de preparação de quem tinha responsabilidade. Não, faço essa observação porque temos que começar a fazer balanços já, não é? Portanto, fazer avaliações sobre se foi ou não positivo esses programas sociais. Exato, e esse programa não tem como, e nós pensamos que em 2021 teremos que encontrar, de facto, aquilo que é o maior apoio em termos de acompanhamento, em termos de fiscalização, e para que haja maior disciplina, porque muitas das vezes não é que seja desvio, e às vezes nós não vamos muito na questão dos desvios dos fundos, mas a má utilização dos recursos no local, e aí coloca-se já uma questão de disciplina e também de responsabilização por causa da prestação de conta que foi levantada e bem. Obrigado, vamos fazer aqui o nosso último intervalo, já voltamos, é muito curto. Vamos então para as conclusões. Daniel Sapateiro tem 1 minuto para esgrimir argumentos sobre a proposta orçamental para 2021. Vai a votação final global no dia 14, na Assembleia Nacional, e também os programas sociais de combate à pobreza que estão em execução. Bom, no meu minuto final, quero dizer o seguinte, que o que me preocupa nesta questão social e no desemprego, porque ele também é fomentador de uma crise social que vivemos, é o desemprego jovem, e este foi um exemplo. Podemos dar o exemplo de hoje que aconteceu num mega concurso de 500 empregos, não vou dizer aqui o nome do grupo empresarial, mas que todos reconhecemos pelo que estou a dizer, a afluência dos jovens, que às 5 da manhã já eram centenas a fazerem fila para poderem entregar um currículo vitae. Isto é interesse público, é o grupo Boa Vida. Pronto. Até vizinho esteve lá. E, portanto, é um sinal, como foi também a Feira de Emprego do Centro de Convenções de Belas, e que também, nesse caso, não correu tão bem quanto desejaríamos, mas é um sinal de que a pobreza não é nos mais velhos, não é só na questão rural. Deixa-me só dizer, 8.000 pessoas lá hoje para 500 vagas, apenas. Não desconhecia esse número de 8.000, portanto é 8.000 a dividir por 500, dá para perceber que são mais de 40 pessoas para cada vaga, e portanto é um sinal. Gostava de dizer, a pobreza não é só no rural, não é só nos mais velhos, é também, e principalmente nos jovens, porque são os jovens que fazem parte da maioria da pirâmide social, e que nós, não só o PAP, que estamos aqui a falar, o PAP é uma das respostas, mas nós temos que criar outras respostas que vão dentro e de acordo com as expectativas dos jovens, porque com este tipo de desemprego que temos de longa duração, que é muito estratégico, porque a falta de experiência, por exemplo, a questão dos estágios do primeiro emprego, leva a que depois não consigam ter acesso a empregos, leva a que mais tardiamente constituam família e consigam ter as suas casas, os seus bens, e isso é algo que depois perdura durante muitos anos e é difícil quebrar esse ciclo de pobreza. Obrigado. Miguel Pereira. Não, eu dizer, e volto a insistir que devemos encarar o problema da pobreza como um problema de todos. Ele é transversal e cada vez mais encararmos isso como uma luta em que todos teremos que participar. E disse muito bem, já não podemos, como no passado, a visão era de que a pobreza era apenas no meio rural. Hoje ela ganhou uma dimensão bastante grande, não só no meio rural, periurbana e também urbana. E para terminar, dizer que que seja qualquer um dos programas, a componente de acompanhamento e fiscalização é fundamental para que efetivamente possamos, ainda com os recursos mínimos, podermos avaliar aquilo que são o impacto e, acima de tudo, os indicadores e metas a atingir por qualquer um dos programas. Obrigado. Elisa Afonso. Para mim é a questão do rigor da implementação dos projetos, isso é que se quer para aquilo que nós pretendemos do ponto de vista do desenvolvimento e bem-estar social das populações. O rigor, a implementação e depois a transparência para garantir esse forte que nós queremos.
Muito obrigado. Vamos fechar com a doutora Zefrinda Cunha. Perguntava-lhe, para fechar, sobre se há programas para a juventude dentro desses projetos sociais. Sim, há programas. Como eu disse, na verdade, o orçamento não pode ser avaliado só na dicotomia entre econômico e social. Na verdade, aquilo que se implementa no setor econômico também acaba por ter consequências positivas na questão social. E o PAP é justamente um programa que não está catalogado como um programa social tipicamente, mas que, na verdade, procura desenvolver... O PAP é empregabilidade e está programa como de apetece. ação de está como apetece, sim. Exato. Que ajuda a desenvolver as competências cognitivas, funcionais e formativas que vão, na verdade, fazer com que os jovens tenham possibilidades de encontrar um emprego ou, a partir deles próprios, serem empreendedores, empreenderem um negócio próprio. Mas como estamos... Mas este projeto está a correr bem, o PAP? Bom, temos que fazer a avaliação, não é? Portanto, este é um programa que está a ser desenvolvido pelo MAPTES, não é? Já há alguns indicadores, na verdade, mas há que sistematizar esses indicadores para nós aferirmos melhor quais são os resultados que já se podem ver a partir do PAP. Mas, como estamos no último minuto, não é? Para fechar, não é? Dizer que a pobreza é uma questão que nos envolve a todos, mesmo aqueles que não temos dificuldades de alimentação, saúde, mas ela também nos toca, não é? E, na verdade, o Executivo está bastante comprometido no combate à pobreza, daí é que neste Orçamento Geral do Estado há um aumento de 15% das verbas para atendermos às situações sociais. Muito obrigado, está tudo dito. Falamos da proposta orçamental do Executivo, vai à votação final global no próximo dia 14, na Assembleia Nacional, e falamos também dos programas sociais de combate à pobreza que estão em execução por parte do Executivo, liderado por João Lourenço. Vou agradecer a vossa presença aqui, oxalá tenhamos correspondido à sua expectativa. Boa noite, foi o Debate Livre desta terça-feira, aqui na televisão que mudou a televisão. Boa noite.